Graças a Deus por esse tempo, né, queridos? Graças a Deus. Queremos agradecer aos irmãos de Bauru por todo o seu carinho na hospedagem, na infraestrutura, toda a organização, cozinha, pela maneira maravilhosa como sempre nos recebem. Que alegria nesse encontro sermos edificados através da comunhão. Sempre tem gente nova para a gente conhecer, rever irmãos queridos e abençoados nas reflexões, no louvor. E eu quero agradecer a Deus pelas ministrações que nós já recebemos aqui, da parte do Bilão, do Marcos. E nós vamos dar sequência, falando sobre o tema Sendo o Sal que Quer Salgar. Você vai verificar dentro da linha que Deus está falando, uma continuidade do que o Bilão falou, do que o Marcos falou. Vamos nessa linha do que Deus tem nos dirigido. E eu quero aqui fazer uma recomendação muito boa. No Encontro Translocal de 2021, você não esteve presente fisicamente no Encontro Translocal de 2021 porque ele foi online, estava no meio da pandemia. E nós tivemos uma abençoada ministração do pastor Jorge Mitian sobre o tema Vocês são a luz do mundo. Então, eu quero recomendar você buscar nesse material que a gente tem da TV CMC, excelentes ministrações, e a gente quer usar mais esse espaço para a divulgação do material que Deus tem dado. Eu queria pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós leremos do versículo 13 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, e depois vamos manter as nossas Bíblias abertas, porque nós retornaremos ao texto. Mateus 5, de 13 a 16, para aqueles que têm aplicativo, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Vamos ficar em pé para a leitura do texto? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é como espada, cortante, como espada de dois gumes que penetra no nosso interior. A única apta para discernir as intenções e os propósitos do coração do homem. Vem, Senhor, e traz revelação do Teu Espírito Santo, traz direcionamento, porque nós queremos crescer como igreja, queremos amadurecer, queremos honrar o Teu nome, queremos Te agradar. Por isso precisamos do Teu direcionamento agora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Obrigado. Sal e luz são metáforas que Deus, através de Jesus, nos fala no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Lá em Guarulhos, nós estamos fazendo uma série sobre o Sermão da Montanha, que nós estamos desde agosto, iremos até o final de novembro, estudando esses 3 capítulos. E eu confesso para os irmãos que eu estou impregnado dessa palavra, como temos sido edificados, como temos aprendido de Jesus, através do Sermão da Montanha. E é o maior bloco de ensinamentos de Jesus, é a legislação do reino de Deus para cidadãos do reino de Deus, ensinando como se deve viver no reino de Deus. Nenhum outro parte, Jesus fala de uma maneira tão expressiva, resumindo a sua intenção de desafiar a cultura do mundo moderno
como nessa parte ele fala sobre contracultura cristã. O que é contracultura? O mundo tem uma cultura, uma maneira de viver, uma maneira de pensar. E Jesus, nesse texto, nesses sermões, mostra exatamente como deve viver um discípulo de Jesus. O que se espera de um discípulo de Jesus? E nós somos tão habituados a viver nesse mundo, e hoje temos as mídias, temos todo um pensar, que precisamos renovar a nossa mente para entender o que Jesus nos ensina nessa contracultura cristã que contrasta de uma maneira irreconciliável com os valores desta sociedade. A maneira como vivemos em nosso cotidiano é desafiada em Mateus 5, 6 e 7. E para quem Jesus estava se dirigindo quando ele falou essas palavras? No mesmo capítulo 5, dos versículos 1 e 2, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. É muito interessante a gente observar, porque Jesus, diz o texto, se assentou para ensinar os seus discípulos. Quando naquele tempo um líder ensinava, geralmente ele ensinava em pé. E era algo cotidiano, era um ensinamento normal para os seus discípulos. Mas quando um líder se assentava para ensinar, significava que ele iria entrar em algo mais profundo, algo mais específico. E foi o que aconteceu. Jesus se assentou e diz que os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus também falou para a multidão, mas Jesus estava falando mais especificamente para os seus discípulos, chamando-os para perto. E no final, as multidões, diz o texto, estão surpresas, estão maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Mas a multidão não seguiu a Jesus. A característica principal da multidão é achar os ensinamentos de Jesus maravilhosos. Ele fala de paz, ele fala de amor, ele fala de salvação. Mas a multidão não segue, porque não tem o compromisso. Porque quem tem compromisso, quem são? Os discípulos de Jesus. São esses que têm o compromisso. Por quê? Porque discipulado exige compromisso. Discipulado sem compromisso não é discipulado. Jesus nunca pregou com o intuito de deixar as pessoas confortáveis. Ele pregava o evangelho do reino de Deus, como a gente já ouviu várias vezes aqui, em contraste com o evangelho de autoajuda que a gente ouve hoje dos coachings. Esse não era o evangelho de Jesus. Conversava há um tempo atrás com o professor da academia e ele falou aquela famosa frase, né? Mas nem Jesus agradou todo mundo. E eu falei, mas desde quando Jesus teve essa intenção? Nunca teve a intenção de agradar todo mundo, muito pelo contrário. Jesus em momento algum negociava a palavra, a ponto de, num determinado momento, depois de tanto trabalho, juntar aquela multidão. Diz que a multidão falava assim, esse discurso é muito forte. E começaram a ir embora. E Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês não vão me abandonar, não é verdade? Vocês vão ficar comigo. Ele fala isso? Não. Ele fala, não querem sair também? Quer vazar? É agora. Como igreja de Jesus, nós somos convocados, não a sermos mais um na multidão, mas somos convocados a sermos agentes de transformação na sociedade, a salgarmos, a iluminarmos,
Anunciarmos que o reino de Deus chegou. Isso como? Verbalizando, mas através da nossa maneira de viver. A multidão não seguia Jesus, a não ser pelo custo-benefício. Afinal, ele fazia milagres, distribuía pão e peixe. Macfish de graça é uma bênção. Era sempre na base do compromisso, mas com um compromisso baixo. Já os discípulos vão além. Os discípulos vão na motivação do chamado. Todo chamado é um escolhido. Você lembra como Jesus chamou a Mateus, coletor de impostos? Mateus era o camarada roleiro, coletor de impostos, traíra, recolhendo impostos do seu povo em favor dos romanos. Sabe aquele camarada que nunca é convidado para os aniversários? Ninguém queria bater papo com ele, era Mateus. Jesus chega e faz uma tremenda argumentação, um treinamento teológico com Mateus, para que Mateus o seguisse. Ele chega para Mateus e fala: segue-me. E Mateus deixou a coleteria, tudo ali, e o seguiu, simples assim. Por quê? Porque havia a necessidade de um compromisso irrestrito. E meus irmãos, quando a gente fala, e a gente ouviu com muita propriedade as ministrações do Bilão e do Marcos, é exatamente isso. São para esses que Jesus chega e fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Um livro que eu quero recomendar para você é o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. É primo do nosso alemão Cláudio, né? Estou brincando, claro. Ele foi um pastor na Alemanha que foi perseguido e morto pelos nazistas, justamente porque não compartilhava com toda aquela ação criminosa e toda aquela opressão. E ele fala algo muito interessante, ele diz assim: Jesus, ao chamar seus discípulos, em vez de designar a si mesmo sal da terra, transfere a eles seu poder de ação. Ele os inclui em sua tarefa no mundo. E olha o que ele fala: não cabe aos discípulos escolher se querem ou não ser sal da terra. Não há nenhum apelo de Jesus do tipo: quem quer ser sal da terra? Quem quer ser luz do mundo? Não. Eles o serão, queiram ou não, no poder do chamado que lhes foi dirigido. Assim, os discípulos de Jesus precisam decidir, porque a decisão já foi tomada. Agora eles têm que ser o que são, ou então não são seguidores de Jesus. Quem é discípulo de Jesus é sal da terra e é luz do mundo, ponto. É algo já definido por Jesus. Se salgam ou não, se iluminam ou não, é uma outra história que nós veremos. Nós somos luz para testemunhar estrategicamente. Os discípulos são a igreja visível. Seu discipulado deve ser a ação visível que se destaca no mundo. Ou então, definitivamente, não são discípulos. Não se pode esconder uma cidade situada no monte, diz a Bíblia. Ou seja, não se pode esconder o que é. Qualquer um que tenta se esconder do seu chamado, está negando o chamado. E é fundamental a gente entender isso, irmãos, para a gente parar com aquele negócio de que eu quero ter igreja cheia. O que nós precisamos ter é uma comunidade de discípulos. Essa tem que ser a nossa motivação. Porque os discípulos não podem se esconder
do seu chamado, mas aonde Deus os colocar, serem ali a expressão nítida, visível e manifesta de Deus. Agora presta atenção. Não para a glorificação própria, mas para que outros possam ver a luz do verdadeiro amor do cristão, expressando-se através de atos reais de amor, compaixão e serviço. Eu me lembro de uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou orando para mudar de emprego, porque lá no meu emprego tem um pessoal lá de outras religiões, eu sinto aquela opressão, eu estou querendo um lugar que só tenha crente. Eu falei: minha irmã, Deus te colocou ali exatamente para você brilhar no meio das trevas. Então nós somos iluminados? Eu falei: não, iluminado é coisa de esotérico, nós somos luminosos. Nós somos luminosos. Onde Deus nos coloca é para iluminar. Quem? A nossa luz? Não, como é que é a música que a gente cantou? A luz de Jesus. A luz de Jesus em nós é que brilha. E essa luz brilha através das nossas boas obras, disse o texto. Não são os discípulos de Jesus em si que devem ser vistos, mas as boas obras de Jesus. E aqui eu entro numa reflexão muito interessante do pastor John Stott, que ele diz o seguinte: o que são essas boas obras que devem ser vistas nessa luz? Jesus fala que sejam vistas as nossas boas obras. Quais seriam essas boas obras? Tomar sobre si a cruz de Cristo. Quando tomamos para nós a cruz de Cristo, temos boas obras. Por quê? Porque a partir do momento em que tomamos sobre nós a cruz, de uma maneira singular, o que brilha e o que evidencia não são as boas obras dos discípulos, mas as boas obras de Jesus em nós. Porque se fosse destacado somente nós, o que brilharia seria o humano. E a glória do humano não é para Deus. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. Então, quando tomamos sobre nós a cruz de Cristo, e as pessoas olham para nós, não vai evidenciar o ministério tal, a pessoa tal. Vai evidenciar quem? Jesus. As boas obras de Jesus. Por isso, toda obra, presta atenção, toda obra para glorificar Deus tem que passar pela cruz. A cruz nos mortifica. A cruz nega o nosso eu. A cruz evidencia quem? Jesus. Por isso que hoje nós temos tantos desvios em nosso país, tantos ministérios que ficam evidenciados, porque não passam pela cruz. A cruz faz com que toda a glória seja dada a Deus. E Jesus falou sobre sal e luz. Sal e luz eram coisas comuns. Não bem esse lampião, que isso é mais moderno. Naquele tempo eram pequenas lamparinas que tinham um raio de luminosidade de no máximo 2 metros. Mas era comum, ninguém vivia sem aquilo, era uma escuridão total. O sal, igual, fazia parte do povo. O que Jesus está querendo nos dizer quando ele fala sobre sal e luz, quando ele usa essas metáforas? Que na contramão da ajuda evangélica, da autoajuda evangélica dos coachings hoje, Jesus está dizendo: você não é o cara, você não é o conquistador gospel, você não é o supremo, não. Jesus está falando de coisas simples, ou seja, Jesus usa pessoas simples como eu e você. Me lembro no primeiro ano, quando eu fiz a faculdade de economia, algo que foi ensinado e gravou muito para mim por causa dessa questão do sal. O sal é considerado um bem de consumo saciado.
um bem de consumo saciado. O que significa isso? Que o sal é um bem que o nosso uso e a compra dele independe da questão monetária. Por quê? Porque o sal, primeiro, é barato, não é algo caro. Praticamente todo mundo tem acesso ao sal nos dias de hoje. Segundo, que sal não é uma coisa assim, o sal está caro, então vou usar menos sal na comida. Ou o sal está em promoção, taca sal agora aí para a gente comer. Ninguém faz isso. Por isso o sal é chamado um bem de consumo saciado. Nós estamos conversando aqui sobre o jantar de ontem com alguns. Esse feijão é um desafio. Essa farofa é algo assim que sempre me atrai. Eu confesso que eu venho pelo Translocal, boa parte por causa da farofa da Ana Borges. A comida é uma delícia. Quem gostou da comida ontem? Gostei. Eu não vou perguntar quem repetiu, porque eu sei que todo mundo repetiu. Graças a Deus por isso. Mas eu não vi ninguém falando assim, o sal estava uma delícia. Ninguém fala isso. A gente fala da comida. Por quê? Porque o sal, ele tem valor quando ele é usado no alimento. Aí ele dá sabor. Quando Deus usa a nossa vida nesse compromisso, na comida, para dar sabor. Onde Deus nos coloca, Ele coloca, não para evidenciar o sal, mas para dar o sabor de Jesus. Aonde Deus te coloca hoje, Ele te coloca para que ali seja evidenciado o sabor que só Jesus pode dar. Para a gente dar gosto, mesmo a desgosto do mundo. E tem funções no sal. Dentre as funções, conservar e preservar. Nós sabemos que historicamente o sal sempre foi usado para conservar e preservar alimentos. Embora o pecado sempre existiu na história da humanidade, até como um prenúncio da volta de Jesus, é inegável hoje a deterioração humana nos seus valores, nos mais variados aspectos. Só você vê o jornal, é só você dar uma volta, você vê uma sociedade contemporânea em crise nos seus valores. E a Igreja de Cristo, comprometida com a justiça de Deus, está colocada neste meio exatamente para retardar essa deterioração humana, para que ela ainda consiga ser preservada em parte. Para isso acontecer, conforme falamos, o alimento tem que ser tocado pelo sal. E aqui entra um desafio para nós como igreja. Se nós, como igreja, vivermos em guetos na sociedade, separados, não querendo nos envolver, sempre usando as nossas energias, os nossos recursos, o nosso tempo para nós, não vamos salgar. Se o sal não tocar a comida, não preserva. Se nós tivermos a atitude de querermos que esta sociedade, que tem uma cosmovisão diferente, o que é cosmovisão? É a visão que você tem do mundo, dos valores. Se nós entendermos que por causa disso, temos que viver de uma maneira separada, destilarmos ódio na internet, porque a gente vê muitos cristãos vociferando atualmente, brigando com quem tem uma posição diferente, brigando com quem é ideologicamente diferente. Pessoal, é normal que o mundo pense diferente, eles não têm uma cosmovisão bíblica. A visão que eles têm sobre sexualidade, a visão que eles têm sobre o aborto, sobre usos e costumes, é totalmente diferente de nossa. Porque só um discípulo de Jesus, com a mente renovada, tem a identidade restaurada. E se a gente entra brigando com o mundo, destilando ódio, você vê alguns pastores na internet falando, parece que o cara está cuspindo pimenta, fogo, não tendo uma atitude de amor. Esse tipo de coisa não salga. Não salga. Por quê? Porque não toca a comida,
Não somos vistos como alguém que salga diferente, somos vistos como estranhos. Temos que entender que Jesus conviveu no meio de fiscais, de religiosos, de prostitutas, de gente mais todo tipo diferente, mas ele nunca perdeu a sua identidade, porém nunca deixou de ter uma palavra de graça e amor, porque a igreja sinaliza que o reino de Deus chegou. A salinidade do cristão é seu caráter que vive os princípios do reino e se manifesta de uma maneira em que somos parecidos com Jesus. O Sermão da Montanha nos leva a isso. Qual é o desafio? Ser parecido com Jesus. Ele orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas Jesus, por onde passou, salgou e mostrou uma maneira diferente de viver. E o que acontece quando não cumprimos o nosso propósito? A maior parte do sal em Israel provinha do Mar Morto. Outras partes do oceano têm em média 3% de sal. A salinização do sal do Mar Morto é de 33%. Por isso que você vê as fotos aí do camarada sentado, lendo o jornal, né? Porque ele flutua ali no Mar Morto. De lá vinha o sal para Israel. E o sal naquele tempo não tinha os processos químicos que tinha hoje. Por isso, ele continha impurezas. E com o tempo, perdia o seu sabor. O Talmud, que é a lei, que é o livro de lei dos decretos judaicos, mostrava que o sal, quando perdia a sua salinidade, não poderia mais ser usado nos rituais e sacrifícios. O que eles faziam com esse sal? Eles jogavam nas escadas, nos declives do templo. Porque não salgava mais. Então ele era usado para que as pessoas não escorregassem. E com isso, pisavam nele. É o que Jesus fala. Que quando não salgamos, nada mais nos resta, a não ser pisado pelos homens. Não adianta a gente reclamar que a imprensa persegue os evangélicos. Não adianta reclamar que o pessoal fala mal da gente. Se não salgarmos, seremos pisados pelos homens. E não é salgar de qualquer jeito. É salgar com santidade e coerência. Jesus disse que nós somos sal da terra. Fica ligado aqui, ó. Sal é sal, terra é terra. Sal da terra, mas sal é sal, terra é terra. Por isso precisamos ter cuidado no aculturar. Toda cultura tem coisa boa. E essa cultura nós devemos usar estrategicamente para nos envolvermos e pregarmos o evangelho também. Mas toda cultura tem coisa ruim. Então precisamos ter muito cuidado, porque nessa ânsia de se aculturar e contextualizar, corremos o risco de perder santidade e coerência. Porque quando a gente se mistura ao ponto em que não consegue se distinguir o que é sal e o que é terra, foi comprometida a mensagem. Santidade e coerência. Tem que manter a diferença. Isso é fundamental. E o grande perigo disso é quando, nessa ânsia de nos contextualizarmos, começamos a achar que a mensagem do Evangelho não é suficiente. E aí começa assim, o pessoal a viajar. Vamos fazer um Halloween gospel. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai fazendo umas coisas estranhas. E a gente não pode esquecer que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem do Evangelho da cruz é puramente suficiente para a transformação e a obra da redenção em cada um de nós. Porém, o sal só é útil fora do saleiro. Jesus esteve
conforme falamos, com todo tipo de gente e não perdeu a sua identidade e santidade. E eu quero rapidamente aqui dar um exemplo muito prático de alguém que foi sal fora do saleiro sem perder a sua identidade. Nós, por falta de tempo, não vamos ler, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos 27 e 28, fala sobre o exemplo de Paulo, é uma passagem conhecida, quando ele é julgado pelo governador Festo, e percebendo que era um julgamento parcial contra ele, ele apela a César. E Deus já havia falado para Paulo, no capítulo 23, versículo 11, ele falou assim: Paulo, coragem, eu estou com você e você dará testemunho em Roma. Deus já havia falado com Paulo. E ali, conforme ele apela para César, ele parte de Cesareia, de navio, em direção à Itália. E Paulo tinha muito claro qual era o propósito, porque ele estava naquele navio. Ele sabia que ele estava ali preso, não por obra de homem algum, mas porque Deus tinha um propósito com isso. Meus irmãos, isso é fundamental a gente entender para achar que na vida não há uma conspiração do mundo contra a gente. Temos que entender que há um Deus que governa a nossa vida, nós não estamos à deriva, Deus sabe o que está fazendo e vai governando a nossa vida. Ele não ficou lamentando: Senhor, por que eu estou aqui nesse navio preso? Por que o Senhor permitiu que esse tipo de coisa acontecesse? Não, ele tinha uma obsessão, ele tinha uma vontade, fazer a vontade do Pai. Se eu estou preso aqui, é porque o Senhor me colocou com o propósito de ir a Roma. E aí começa a história. Paulo entra no navio e não fica se vitimizando. Ele se integra e começa a salgar, a ponto de, no seu relato, nos dar o número de pessoas que estavam a bordo, 276. Paulo era preciso. Fica amigo do centurião, o oficial romano que o acompanhava, fica amigo do piloto, compreende as forças políticas e espirituais que agem no navio e integra-se totalmente ao ambiente, sem perder a sua identidade. Ele não fica naquela história: sou evangélico, não me misturo com os outros, não tenho relacionamento com aqueles que pensam diferente de mim, tenho minha linha ideológica e pronto. Não. Ele começa a testemunhar a Jesus, a salgar, nas mais diversas condições. Começa uma tempestade daquelas. Paulo não chega para eles e fala assim: é a mão de Deus sobre os meus opressores, sobre vocês, vocês vão ver só, minha vingança tem sabor de mel. Não, ele não fala isso. Ele entende que há um propósito. Sabe o que ele faz? Ele começa a orar, diz o texto, por todos. Paulo se torna um intercessor oficial do navio. E aí ele vem e não traz nenhuma mensagem de autoajuda. Não, ele traz uma mensagem de esperança, inspirada em Deus. Eu vou pôr o texto aqui, olha o que ele fala: pessoal, coragem. Um anjo de Deus me falou esta noite que ninguém vai se perder, só o navio. E disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito, porém é necessário que vamos parar em uma ilha. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Paulo tinha intimidade com Deus, experiências presentes com Deus. Ele começa a falar: eu troquei uma ideia com o anjo, e o anjo falou isso. O bom da gente estar em encontro é que a gente pode entrar em águas mais profundas. Eu queria te perguntar aqui, quando você fala de Jesus, de Deus na sua oração, lembrando que quem ora tem sempre o que contar. Qual foi a última experiência que você teve para contar? Eu não estou falando de bênçãos do dia a dia, da graça de Deus em nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor por isso. Eu estou te perguntando, qual a última vez que você teve uma experiência para contar? 10 anos atrás aconteceu tal coisa.
experiências do hoje, de intimidade, de relacionamento, de experiências que o Espírito Santo promove em nossa vida. A gente corre o risco de cair numa rotina em que a gente ama a Deus, serve a Deus, e a gente não está aberto mais aos imprevisíveis que o Espírito Santo coloca em nossa vida. Nossa agenda já está ali, prontinha. E Paulo começa a externar fé e confiança no Senhor. Paulo não entra naquele positivismo. No final, tudo vai dar certo. Não é isso. Paulo havia falado antes de começar a viagem, pessoal, vamos enfrentar tempestades. É bom a gente não sair. E o pessoal não deu bola, saiu e se deu mal. Tempestade jogando barco para lá e para cá, descarregou toda a carga, jogaram até a cabine fora. E Paulo não assume uma atitude negativa e pedante, falando assim, não ouviram o ungido do Senhor. Está vendo? Por isso está acontecendo. Não, ele fala assim, não devíamos ter vindo, mas já que viemos e nos demos mal, mas levantemos a cabeça, Deus está conosco, ninguém vai se perder. É a palavra de diferença, é a palavra que salga. Eu te pergunto, ali onde você está, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja, no meio da igreja, entre as pessoas que Deus coloca com você, qual é a sua palavra? É a palavra de negativismo? É a palavra de conformismo? Ou é a palavra que salga, que faz a diferença? Deus nos coloca para mudar estrategicamente esse sabor sem gosto para um sabor de Deus, salgado, fazendo a diferença de Deus. É para isso que é a vida do discípulo na igreja. Aqui a gente recebe para salgar, para fazer a diferença lá fora. Gente, se não comermos, diz o versículo 34, nós vamos ficar mal. Tem que remar, tem que ter forças. Dá aqui o pão. Pegou o pão, abriu, derreteu a mussarela, pôs o rosbife, picles e tomate. Fez um bauru. Bauru agora é patrimônio da cidade. Ninguém pode usar o nome Bauru. Dá de pôr presunto, agora tem que ser oficial. Paulo começa a comer e começa a influenciar até nessas áreas, em coisas do dia a dia. Quando tudo parece desgovernado, Deus levanta homens e mulheres de Deus para mostrar que há um Deus no governo de toda a situação. E aí eles conseguem chegar na ilha de Malta, e Paulo começa a se relacionar com as pessoas. Meus irmãos, o texto é maravilhoso. Diz que ele começa a chamar as pessoas pelo nome, ele entra nas casas, come com as pessoas, ora por elas e elas são curadas. Convive 3 meses. Depois de 3 meses, a população da ilha está impactada pelo Evangelho de Jesus. Ele é mordido por uma víbora, enquanto juntavam os gravetos. Sabe o que ele faz? Chacoalha a víbora no fogo, e continua conversando, salgando, como se nada tivesse acontecido. O povo fica olhando. Esse cara vai estribuchar. O cara vai morrer. E sabe o que acontece com ele? Nada. Ele continua animado. E aí ele chega a uma outra conclusão. Há um Deus entre nós. Paulo, era hora de você começar o ministério. Paulão ungidão está aqui. Não. Paulo sabia, na sua teologia da compaixão e graça, que o mundo era sua paróquia e que somente a glória de Deus deveria brilhar. Resultado, em Malta se encontram os registros de uma das comunidades cristãs mais antigas do planeta. E se você colocar no Google, Igreja em Malta, quem fundou? Apóstolo Paulo, 60 depois de Cristo. Um homem de Deus usado para a transformação. E por que a gente está falando isso? Porque Paulo era gente como a gente. Assim como Paulo teve essa experiência, Deus te coloca de uma maneira particular e singular hoje, para você brilhar, para você salgar, seja num ambiente hostil, ou até mesmo dentro da igreja. Para isso,
Paulo exerceu o quê? O evangelismo natural. Como diz o nosso querido Vitor Rodrigues, saturados da presença de Jesus, vamos derramando o azeite de Deus no meio do povo e fazendo a diferença. E eu queria terminar fazendo aqui uma reflexão, uma pergunta para a gente. Será que como igreja estamos nos tornando produto da cultura moderna ou ao invés de nos tornarmos luz e sal para a cultura? Será que a gente não está fazendo uma cooptação da cultura, da política, dos valores, e como igreja, trazendo essas coisas, importando para essas coisas dentro da igreja, entrando numa guerra moral com o mundo? Quando Jesus, nos evangelhos, mostra que nos tornamos atraentes, não com essa postura, mas enquanto comunidade, à medida que nos tornamos diferentes no amor e salgamos expressando a vida de Jesus. Esse é um desafio para nós como igreja, para a nossa reflexão, porque todos nós enfrentamos ambientes hostis, todos nós temos dificuldades e todos nós somos confrontados. Se a nossa posição é de vitimismo, as coisas não acontecem. Mas se a gente entende que Deus nos colocou ali para salgarmos, para iluminarmos, fazendo a diferença, o resultado não é simplesmente uma visão da gente ter igreja cheia ou um Brasil evangélico. Para isso, qualquer evangelho serve. Mas para termos uma comunidade de discípulos, tem que ser o evangelho do reino de Deus fazendo a diferença. E eu termino contando aqui um caso, que até já contei para alguns, mas me impactou muito, e eu acho que é um bom exemplo para a gente terminar. Ouvindo um pastor amigo, Alexandre Régio, ele foi como pastor e psicólogo junto com a missão Portas Abertas, um trabalho que eles fazem de assistência a missionários em zonas de perseguição e também de encorajamento a cristãos que vivem na igreja perseguida. E ele, estando hospedado em casa, nos contava de uma experiência que ele teve que marcou muito a sua vida. E eu fiquei muito impactado quando ouvi isso e quero compartilhar com vocês. Ele esteve no interior do Iraque, uma região meio desértica. Você sabe que o Iraque sofreu muito com uma guerra. Até hoje o país não se recuperou completamente. E quando ele foi, tinha um determinado lugar que ele foi visitar um grupo de cristãos. Esse grupo de cristãos vivia num lugar assim, em ruínas, o que sobrou dos bombardeios, e viviam de uma maneira comunitária, cerca de 15 pessoas. Só que era um local extremamente difícil, desértico, e um local que caberia normalmente 7, 8 pessoas, eles viviam em 15, de uma maneira harmoniosa e comunitária. Apertados, e não somente isso, racionando e dividindo entre si uma comida que era escassa. E não longe dali, vivia uma tribo dos Yazidis. Yazidis, eles praticam uma religião chamada Yazidismo. Eles são derivação curda. E uma moça dessa tribo foi sequestrada por aquele grupo terrorista Estado Islâmico. E ficou ali como escrava sexual por 1 ano, sofrendo os horrores. Ela escapa e consegue voltar para a sua tribo. Mas ao retornar para a sua tribo, ela tem um grande problema. As leis dessa tribo impediam que agora essa moça fosse integrada novamente àquela cultura, porque ela era desonrada, segundo eles. Os mais velhos, inclusive, diziam que ela tinha que ser apedrejada, mesmo sendo vítima. Você imagina a posição dessa moça, viveu os horrores por 1 ano, sendo escrava daquele grupo, e agora não conseguia se integrar novamente, porque era considerada impura. O que ia fazer uma moça sozinha, vagando no deserto? Aquele grupo de cristãos ficam sabendo da história, vão até aquela tribo e fazem uma proposta para os chefes.
Queremos que essa moça venha viver conosco, porque ela não vai sobreviver sozinha no deserto. E ela vai morar com eles. Mas a história não é tão simples, porque onde já estava super apertado em 15, tinha que caber 16. Se a comida não dava para todo mundo, imagina agora com um a mais. Mas eles assim o fazem. E quem conta a história para esse pastor é essa moça que foi salgada por este amor de Jesus. E hoje essa moça, sendo abraçada pela obra da redenção, é uma discípula do Senhor Jesus e nossa irmã. Isso tem um nome: igreja, o nosso papel. E aí a gente lembra que Jesus falou: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o nosso chamado. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.